A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de Teologia para Ministério Infantil. Essa é a videoaula de número 4 do módulo Teologia Sistemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Nós vamos dividir essa videoaula em partes, então essa vai ser a primeira parte, qual nós vamos conversar um pouquinho sobre angeologia. Pastor, o que é angeologia? É a doutrina dos anjos. Vamos entender quem são os anjos, vamos entender a sua missão, a sua hierarquia, falar um pouquinho dos anjos caídos, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre angeologia. A palavra anjo quer dizer mensageiro ou enviado. Então os anjos, eles estão a serviço de Deus, eles estão trabalhando sobre as ordens de Deus. Então eles fazem parte dessa classe que está sobre as ordens de Deus. Quando nós falamos dos anjos, nós precisamos entender, primeiro, que eles também foram criados. Então, numa época antes da criação do homem, Deus criou os anjos. Quantos são, pastor? Milhares de milhares. São milhares de anjos que Deus criou. Então, eles foram criados por Deus. Outro ponto importante, eles possuem livre-arbítrio. Então, eles não são um robozinho, mas eles têm liberdade de escolha. Então, eles têm livre-arbítrio como o homem também o tem. Então, é interessante a gente notar isso. Outra coisa, são seres espirituais. Então, os anjos não possuem um corpo físico, embora possam tomar a forma de um corpo físico, eles são seres espirituais. Outra coisa importante, a Bíblia diz que eles são conservos, quer dizer, eles são servos de Deus como nós também o somos. Então, ele é os nossos conservos. Então, a gente precisa compreender isso. E são seres assexuados, quer dizer, não existe anja e anjo, mas eles são seres assexuados. Outra coisa importante é a hierarquia. Existe só um tipo de anjo? Não, existe no céu uma hierarquia. Então eles são de classes diferentes. A primeira classe que a Bíblia fala é o arcanjo, que quer dizer o anjo guerreiro ou administrador, é a primeira classe de anjos. Depois você vai encontrar na Bíblia outra classe chamada serafins. São os anjos que estão relacionados à adoração a Deus. Eles vivem para adorar ao Senhor. Depois nós temos os querubins, que são anjos protetores. Então eles estão responsáveis pela guarda. Eles são aqueles anjos protetores. Depois nós temos os anjos, que são milhares de milhares. A palavra anjo, como eu disse, é mensageiro. Estão a serviço de Deus para fazer aquilo que Deus o quer. Então são essas as classes de anjos. Como essas classes estão agrupadas? Elas têm uma organização. A primeira organização de anjos é chamado tronos. São aqueles anjos que estão relacionados ao trono de Deus. Depois você vai ter domínio, são aqueles anjos que estão governando ou dominando. Depois você vai ter principados, são os anjos que estão tomando conta de algum grupo menor. Então são os principados. E as potestades, que são todos os anjos que fazem parte das potestades que não estão enquadrados nesses trabalhos específicos, ok? Também é importante sabermos um pouquinho sobre os anjos caídos. Quem são eles? Quando nós falamos de demônios, pastor, o que são os demônios que a Bíblia fala? São anjos caídos, os anjos que rebelaram contra Deus. Muito tempo atrás, antes da criação do homem, um anjo chamado Lúcifer estava numa posição de destaque. E a Bíblia diz que ele se corrompeu pelo orgulho e vaidade e ele se rebelou contra Deus. E quando esse anjo se rebela contra Deus, ele traz a terça parte dos anjos com ele, que são os demônios. Então, os anjos caídos, primeiro, são seres espirituais, não têm corpos também, por isso que eles tomam os corpos das pessoas, por não ter corpo, são regidos por Satanás, o opositor da igreja. Então eles estão trabalhando para o inimigo da igreja, se opondo à igreja a cada dia, e eles são seres sob domínio. A Bíblia nos diz que Cristo colocou todos os principados e potestades malignas debaixo do seu pé e deu autoridade à sua igreja para que expulsasse os demônios. Então eles estão debaixo do domínio. Muitas pessoas se enganam e acham, tem um poder do mal igual ao poder do bem. Não.
O poder de Deus é soberano. O poder do diabo está debaixo das mãos de Deus, sob o comando de Deus. Ele é menor, inferior e só faz aquilo que Deus permite que o faça. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está assistindo essa aula e quer saber mais desse curso básico de teologia para Ministério Infantil, WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, Centro de Treinamento Barak, te agradece. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.